Boa noite, bem-vindos ao Planeta Cógito. Este é o mundo da cultura, do conhecimento e da criatividade. O verdadeiro herói do 25 de Abril, o então capitão Salgueiro Maia, reuniu os soldados instrumentos na parada do Regimento de Cavalaria de Santarém para marchar sobre Lisboa e, a dada altura do seu discurso, disse: existem os Estados capitalistas, existem os Estados comunistas, existe o Estado a que isto chegou. Nós, os portugueses, não temos uma relação fácil com o Estado. Em Portugal, os comunistas pedem sempre mais Estado, o que é normal, mas também os capitalistas estão sempre a falar do Estado. É verdade, começam por pedir menos Estado, mas depois, nas horas de aperto, acabam por pedir mais Estado. O Estado é a figura omnipresente da nossa economia e da nossa sociedade. E por isso o Estado confunde-se com a nação, com a pátria e com a democracia. Claro, todos esquecem que o Estado é constituído por portugueses e que, na verdade, quando falamos de Estado, falamos de sociedade portuguesa. Mas isso é dizer que nós também somos parte do problema, o que não é tão agradável. Para o cidadão, Portugal tem uma máquina de Estado pesada, com uma legislação burocrática que leva à lentidão nas respostas e a reações com pouca qualidade. Para quem trabalha no Estado, o Estado paga mal, oferece más condições de trabalho e sem estímulos. O Estado é tudo isto e, como disse Salgueiro Maia, é o Estado a que isto chegou. Mas há coisas boas a acontecer. Programas como o Simplex têm vindo a melhorar a vida dos cidadãos. Há processos que funcionam muito bem, como a Empresa na Hora e muitos outros. A questão interessante é que, nestes processos, a tecnologia surge quase como uma desculpa para a melhoria, para o aumento da qualidade de serviço. Por que não usá-la, então, para melhorar? Precisamos, claramente, de muita tecnologia, de nova legislação, mas também de um novo modelo de gestão de recursos humanos. E que tal uma nova visão para o Estado? E se, em vez de andarmos a tapar remendos, a resolver problemas, por que não assumimos uma visão de longo prazo em que o Estado é o motor da inovação em Portugal? Que, em vez de gerir despesa, o Estado é uma incubadora de novos negócios, transforma a burocracia portuguesa e cria um cluster exportador de transformação digital. É possível? É, mas é difícil. Sobretudo se não houver uma nova mentalidade em quem decide, mas também em quem executa. Para falarmos sobre tudo isto, temos hoje connosco o Luís Antunes, que é professor catedrático do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é também diretor do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade, claro, da Universidade do Porto. Entre outras coisas, o Luís é também sócio fundador de 3 spin-offs que surgiram na faculdade. Luís, muito obrigado por estar hoje connosco. O Luís tem uma parte interessante, que ele tem a teoria, mas também tem a prática, o que ajuda a reforçar a teoria. Luís, como é que a tecnologia pode mudar o Estado? Bom dia, boa noite, Rui, boa noite a todos. Eu diria que a tecnologia já mudou o Estado e concordo consigo e a sua introdução. E vamos começar, deixe-me só começar por algo que disse na introdução, que são as pessoas. As pessoas, quer funcionários de Estados, quer portugueses, e a transformação do Estado ou a transformação da administração pública na relação com o seu cidadão assenta essencialmente nas pessoas que lá trabalham. E, portanto, mesmo do ponto de vista da transformação digital, as pessoas são essencial. Para responder à sua pergunta, eu diria que já começou há bastante tempo e Portugal tem sido inovador do ponto de vista de transformação digital. Pegando um bocadinho nas suas palavras, existe muito essa noção de que o Estado há muita burocracia no Estado. Eu diria que alguma burocracia é importante que exista, alguma. O que é importante é tentar simplificar essa pouca que tem que existir. Essa alguma que existe, nós temos que a tornar tão simples que quase passe despercebida à sociedade essa pouca burocracia que tem que existir. E, portanto, do ponto de vista da transformação digital, nós já tivemos vários projetos e fomos inovadores. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Do ponto de vista do cartão de cidadão, é uma peça do Lego da transformação digital e da modernização do Estado que é essencial. Vejamos, que problema é que veio resolver o cartão de cidadão ao substituir o bilhete de identidade? Não é o substituir um cartão pelo outro, é a tecnologia que tem inerente ao cartão. Permite que não só o Estado, como qualquer empresa privada, a banca, seguradoras, PMEs, consigam, no mundo digital, a maior dificuldade é saber que do outro lado do ecrã está quem diz ser.
E o cartão cidadão permite resolver esse problema, permite resolver, garante, quer ao Estado, quer a todas as empresas, a todo o ecossistema em Portugal que queira apostar no digital e na transformação e na simplificação, tirando partido da tecnologia, tenha a certeza que do outro lado está quem diz ser. Portanto, nesse aspecto, Portugal foi inovador. Do ponto de vista da administração pública, Portugal tem sido também ele próprio inovador. Mais alguns exemplos do ponto de vista de transformação digital. Eu diria que a nossa declaração de IRS e a desmaterialização da nossa declaração de IRS e a simplificação que tem existido, embora ainda não esteja num ponto ideal do preenchimento dessa mesma declaração, é um bom exemplo de toda esta inovação que tem sido posta ao serviço do Estado, tem sido posta ao serviço do cidadão. Mais recentemente, tenho estado envolvido num projeto que é de desmaterialização da fatura, não no sentido de comunicação da fatura à autoridade tributária, porque isto já está feito. Portanto, a comunicação do software que emite uma fatura, quando eu vou a um restaurante, a comunicação à autoridade tributária, eu sei que tenho que ir ao portal e validar que aquela fatura é minha, portanto, a comunicação está feita, não tenho que ser eu a comunicar nada. Mas agora, a comunicação daquele papel que o restaurante me dá, que tem as várias linhas dos itens que eu consumi, que não vai para a autoridade tributária por questões de privacidade e porque não é preciso que vá para a autoridade tributária, a desmaterialização desse papel está agora em curso. Na prática, o que este projeto que está em curso pretende é, através só do meu NIF, aquela fatura ir parar a uma caixa de correio eletrónico que sou eu que digo ao Estado qual é a caixa de correio eletrónico para qualquer que aquilo vá, para que aquela fatura vá. Portanto, a transformação digital do Estado já começou há bastante tempo. Diria que estamos a meio caminho, ainda há muito a fazer, mas diria que neste aspecto, do ponto de vista dos serviços públicos digitais, Portugal tem sido inovador e tem liderado um bocadinho este caminho, principalmente na Comissão Europeia. Nesta área, Portugal está acima da média dos países da Comissão Europeia, portanto, somos de alguma forma os inovadores, os que vamos à frente e de alguma forma a mostrar o caminho, o que é bom. Agora, não significa que tenhamos todos os nossos problemas resolvidos. Ainda podemos tirar muito partido, quer da tecnologia, quer das pessoas, e é importante não esquecermos as pessoas, no sentido de tirarmos partido de toda esta nova realidade digital. Deixa-me só dizer uma coisa que aqui há tempos ouvi e que também a dado momento vai ser importante. Há essa noção clássica de não podemos deixar ninguém para trás e não podemos deixar ninguém para trás, mas a dado momento, e eu ouvi isto e depois fiquei a refletir um bocado, o que me disseram é a dado momento nós vamos ter que humanizar a tecnologia. E para alguém que trabalha em tecnologia, ouvir esse termo, vamos ter que humanizar a tecnologia, obrigou-me a pensar um bocado, obrigou-me a pensar, espera lá, mas realmente o que é que nós estamos a fazer? Nós não podemos transformar a administração pública num autómato determinístico em que o cidadão esteja completamente sujeito àquele determinismo, não é? A dado momento temos que ter uma cara, uma voz humana que tenha essa intervenção de poder humanizar a tecnologia, e nem que seja ouvir o cidadão. Muitas vezes é importante só ouvir o cidadão. Portanto, vamos ter que encontrar esse equilíbrio, mas para esta sua primeira pergunta eu diria que nesta área da transformação digital e do uso da tecnologia dentro da administração pública, no sentido de tentar simplificar a administração pública, eu acho que estamos no bom caminho. Não estamos no ponto final, não somos o topo, os que vamos a liderar na Comissão Europeia, mas estamos bastante bem. Vamos a casos concretos, para percebermos melhor o que é que estamos a fazer. Ou não vai levar a mal, mas como é evidente, a nossa preocupação incide mais sobre aquilo que não está feito do que aquilo que já está feito. Claro. São vitórias conquistadas e ainda bem. E no caso do cartão de cidadão, eu devo dizer que a grande inovação para mim é a assinatura digital, que tem pessoalmente resolvido muitas situações interessantes e é de facto uma boa ferramenta. Mas a questão principal do cartão de cidadão é que nós temos os dados no cartão, mas depois, em qualquer situação, temos que estar a escrever os dados todos. O nome, a morada. Portanto, isto dá a ideia que, ou seja, o Luís próprio disse que estamos a meio caminho. Então, qual é o outro meio caminho que falta fazer? Esse problema que o Rui falou é essencial. O que é que nós temos neste momento dentro da administração pública no Estado? E podemos ir para todas as áreas setoriais, na saúde, nas finanças, na educação, nós temos ilhas. Certo.
Na prática, temos esta desmaterialização, mas são ilhas que não comunicam entre elas. Ou seja, o que é importante é criarmos tecnologia que já existe, ela existe noutros cenários, portanto, o que nós temos é que ajustar à realidade do Estado e que faça esta integração, esta interoperabilidade, de forma a que aconteça o que o Rui está a dizer, não é? Que quando eu for a um determinado sítio e já tenha dado os dados dentro da administração pública para outro contexto, possa haver essa interoperabilidade e eu não ter que estar sempre a dizer os meus dados. Portanto, eu diria que esse é o ponto fundamental. O próximo passo que eu daria, se tivesse algum poder de decisão dentro da administração pública, do ponto de vista da transformação digital, era transformar as ilhas num ecossistema que respeitasse todos os direitos fundamentais, que respeitasse todo o framework legal, mas que de alguma forma simplificasse isto. E repare, Rui, ao fazermos esta integração dos vários sistemas, garantíamos a própria qualidade dos dados. Porque eu mudei de casa recentemente, eu tenho a certeza que em metade da administração pública eu ainda tenho a minha morada antiga, não é? Eu já mudei no cartão de cidadão. A partir do momento em que eu mudei no cartão de cidadão, devia haver essa tal interoperabilidade e o cartão de cidadão devia comunicar a toda a administração pública qual a minha nova morada. Eu ainda continuo a receber a correspondência da minha morada antiga. Portanto, este é um bom exemplo do impacto da falta desta interoperabilidade, não é? Mas qual é que é o problema? São comunicações, é software, é legislação, é gerir a minha quinta? Há umas semanas, deixe-me só completar, há umas semanas atrás tivemos aqui o Artur Mimoso a falar do impacto da tecnologia na saúde, e uma das coisas que ele disse é que se era mais fácil tratar dos front-ends e daquilo que tinha impacto, mas depois tudo o que é back-ends, tudo o que é por trás, não é? Tudo o que é nas catacumbas, às vezes eram coisas muito desadequadas às tecnologias que estavam no front-end, não é? Isso depois tinha consequências. João, é exatamente isso, era o que eu lhe ia dizer. O problema está, é que o termo técnico é o legacy, na prática está nas escolhas que nós fizemos quando começamos a introduzir a tecnologia em cada uma das áreas setoriais. E depois ficamos reféns dessas escolhas. E muitas vezes essas escolhas, a interoperabilidade do sistema base, daquilo que é o core do sistema, não existe e é muito difícil de garantir. Portanto, eu diria, Rui, que nós, à data 2, estamos reféns de quando começou esta transformação digital, não ter havido uma estratégia nacional de transformação digital, mas houve quase que uma estratégia setorial. E, portanto, e o que o João e o que o Artur Mimoso disse ao João tem toda a razão, mas repare, isso também acontece em áreas muito estratégicas não públicas. A banca também está completamente refém de sistemas que adotou quando começou a parte da digitalização. De vez em quando ainda pedem programadores de COBOL, não é? Isso. Hoje, quando nós queremos ter uma interface muito mais agradável e não sei o quê, temos que ir quase programar a nível de base de dados, a nível de core daquilo que é o sistema de informação, porque não temos uma camada intermédia que nos permita fazer a abstração do ferro para aquilo que é o que o utilizador vai ver. Portanto, Rui, eu acho que agora o esforço que temos que fazer é, quando fizermos o refresh e existe algum financiamento público para modernização já de toda esta tecnologia, esse financiamento devia ter uma estratégia inerente, ou seja, devia dizer, ok, o Estado está disponível para dar este dinheiro às instituições, atenção que nós queremos este tipo de soluções tecnológicas, que são aquelas que daqui a 10 ou 20 anos ainda vão estar úteis, em um tempo útil de vida. Precisamos de estratégia. A estratégia que nos faltou no início, temos que a ter à data 2, quando dermos dinheiro às instituições para elas modernizarem aquilo que já têm. E agora está a acompanhar o plano de recuperação e resiliência, que vai prever muito dinheiro para esta área. A estratégia está bem definida, na sua opinião? Eu estive a ver o documento, Rui, e eu não quero ser mau, e antes de falar desse documento, deixe-me falar de outros documentos. A Universidade de Porto, eu pertenço ao Conselho Geral e apresentou um plano estratégico. E é um plano estratégico para 2025. Para o país. Um plano para o país. Não, um plano estratégico para a Universidade, Rui. Deixa-me só falar da Universidade, que é para depois poder ter a moral para ir para o outro lado. E é um plano estratégico para a Universidade de Porto, em que é difícil alguém discordar.
É um plano estratégico para a Universidade de Porto, que se eu pusesse na Universidade de Lisboa, toda a gente concordava com. E para mim isso não é um plano estratégico. Um plano estratégico tem que ter algo de ruptura, algo de escolha, em que nem toda a gente esteja confortável com aquela escolha, para haver essa discussão, porque senão nem vale a pena discuti-lo. É uma carta de boas intenções. E eu não quero ser muito mau com os autores do plano estratégico. Eu acho que o plano inicial tinha algumas opções, algumas até com as quais eu não concordava, mas aquilo que está a sobreviver enquanto plano estratégico é aquilo que foi consensual em todo Portugal. E eu acho isso mal. Podem até tomar alguma opção estratégica com a qual eu não concordo, mas que haja uma estratégia. Agora, se a estratégia for o consenso global, não sei se será a melhor opção. Na quinta-feira, Augusto Mateus, na Masterclass, dizia que Portugal não pode ter 80 prioridades. Tem que ter uma mão cheia de prioridades e apostar nelas a sério. Sim, então deixe-me dizer-lhe, Rui, se eu tivesse esse poder de decisão, ok? Ok. Se eu tivesse esse poder de decisão, e principalmente no digital, e na situação em que nós temos, Portugal viveu muito com base no turismo, nós tivemos mão de obra não diferenciada no turismo, mas temos já muita gente formada para o turismo. Eu acho que é essencial cobrirmos uma lacuna que temos neste momento, que é mão de obra qualificada em tecnologias de informação e comunicação. Nós temos, e isso posso dizer, está a acontecer, tenho muitos ex-alunos a trabalhar na Google, Facebook e a sair do país. As nossas escolas, quer de ciência, quer de engenharia, estão a produzir muitos bons alunos. Devíamos aproveitar este know-how que temos para fazer o reskill, ou seja, para pegar num licenciado em matemática e dar-lhe formação de tecnologia, para pegarmos num de biologia e dar-lhe formação, para pegarmos em alguém que só fez o 12º ano e dar-lhe esse tipo de formação a outro nível. Para quê? Porque Portugal pode ser, e eu há cerca... ainda o professor Marcelo, como era Presidente da República, eu estive num evento com ele, em que eu lhe dizia que Portugal tinha que fazer uma escolha, e nós tínhamos que fazer essa escolha, e é importante, ainda à data de hoje, fazermos. Nós podemos ser o Silicon Valley da Europa, ou seja, podemos ser aquele país que tem empreendedores, e vamos apostar na tecnologia, e vamos apostar na inovação, e ficar com o produto dessa inovação cá em Portugal e explorar Portugal, ou podemos ser, com devido respeito pela cultura indiana, a Índia da Europa. E o que é que eu quero dizer com a Índia da Europa? É termos grandes grupos económicos, como a Bosch e como outros grupos económicos que se estão a instalar em Portugal, estão a contratar às centenas de engenheiros portugueses, mas depois todo este valor vai ser explorado no país de origem desses grupos económicos, não é? Portanto, eu acho que aqui temos que ter essa estratégia, e se eu tivesse que ter uma área estratégica de apostar neste dinheiro que vem da Europa para esta recuperação, eu diria que apostava realmente na tecnologia, mas nós temos que cobrir uma grande lacuna de formação, e não é por falta de capacidade de dar essa formação. Mas já agora deixe-me só, já que mencionou esse risco, que se não se fizer as apostas certas, corremos o risco de ser, digamos, uma valência para os outros, mas para nós é mais limitado. Por exemplo, a Estónia é conhecido, que é uma referência no investimento do mundo digital, mas até tinha aqui preparado algumas questões mais tarde, mas surgiu aqui agora com isto que disse. E para mim o que é relevante é que essa aposta que a Estónia fez na transformação digital produziu efeitos colaterais extraordinários. Por exemplo, no PISA, em nível de educação, passaram a estar no topo da Europa. Ao nível da inovação geral, e não apenas na digital, no empreendedorismo, na atração de investimento em determinadas áreas, no número de startups gerados, isso tudo passou a ser também uma referência. Ou seja, isso é que é uma verdadeira estratégia, não é? Ou seja, é uma estratégia que não é só fazer coisas, não é só desmaterializar, não é só criar canais, não é só criar um governo digital, mas é depois medir resultados, não é? João, é criar um modelo autossustentável. Exato. Não é? É fazermos o investimento do seed money para essa estratégia, e que depois o modelo se sustenta a si mesmo. Eu estou completamente de acordo consigo, e o meu medo é este. O meu medo é nós, mais uma vez, com devido respeito pela cultura indiana, sermos vistos como o país da Europa que tem técnicos altamente qualificados e com uma mão de obra extremamente barata, e onde compensa, e onde, repara, João, e agora vamos ser um bocado honestos, isto está a acontecer. O que é que se está a passar na estratégia destes grandes grupos económicos europeus? A Bosch é um exemplo, mas existem outros exemplos. Estão a instalar o Centro de Desenvolvimento em Portugal,
estão a ir buscar fundos ao Portugal 2020 para financiar a contratação destes engenheiros. Estes fundos são fundos, verbas de convergência. Porquê? Porque nós temos zonas do país e da Europa que precisam de convergir para a média europeia, quando na prática, depois que vamos ver, não existe uma patente registada em Portugal. Toda a exploração final económica de todo este valor. Não fica cá. Eu estou 200% de acordo consigo, João, e tenho feito esta intervenção pública muito, e acho que concordo consigo. Isto sim é que é uma estratégia. Repare, eu aqui há tempos ouvi o embaixador chinês em Portugal numa palestra e achei aquilo delicioso, e nós temos muito a aprender. O que ele dizia era que o Japão não tinha recursos naturais e, portanto, teve que apostar na valorização e na valorização do conhecimento que gerava. Ele dizia, são muitos mais que nós, ele dizia, nós somos 100 milhões, portanto, nós temos que ter gente inteligente que consiga inovar e depois explorar esse tipo de inovação, não é? Claro. Nós somos 10 milhões, mas acho que conseguimos ter essa capacidade porque temos aquilo que, capacidade do desenrasca, que num aperto nós conseguimos sempre sair do aperto, não é? E, portanto, temos que capitalizar isso. E depois, ou seja, a Luís é a favor do ensino da informática logo no primeiro ciclo de escola. E eu quero chamar a atenção a uma coisa, do ponto de vista pedagógico, fazer um pequeno programa, escrever linhas de código e no final fazer run é extremamente importante porque o aluno vai logo ver se está bem e funciona ou se está mal e tem que melhorar. Isto, do ponto de vista cognitivo, é do melhor que há. Sim, foi completamente, e é um bocado as redes sociais, não é? Nós, se no fim da nossa atividade tivermos o retorno e o estímulo para continuarmos a fazer, não é? Claro. Nós vamos continuar a fazer e vamos nos interessar cada vez mais por fazer aquilo. Deixe-me dizer como é que eu vejo o olhar para um programa informático e saber interpretar. Eu diria que é a língua do futuro. É como saber inglês. Eu tenho uma filha com 16 anos que decidiu seguir música e com todo o meu apoio da minha mulher, ela a dado momento sentiu necessidade de aprender a programar. Não sei se influenciada por mim ou não, mas eu acho que todas as profissões, mesmo artes, não precisam de ser um especialista em saber programar. A música, aliás, é muito algorítmica, não é? Algorítmica, isso, João, exatamente isso. Mas o saber olhar para um programa e saber interpretar, senão vão estar num país estrangeiro em que não sabem nada do que se está a passar à volta deles, não é? Certo. E concordo consigo, Rui, isto devia ser muito cedo na educação dos miúdos. E já agora, uma das coisas que eu tinha aqui tomado nota para falar, e já que estamos a falar de educação, aquilo que tanto se tem falado à data 2 da disciplina de cidadania, o que eu acho é que o conteúdo da disciplina de cidadania está fundamentalmente errado. Nós hoje, e a sua geração, a minha geração cresceu no analógico, nasceu no analógico e cresceu no digital. Eu sou um especialista em cibersegurança. Eu dei por mim a olhar para os meus filhos, a minha filha com 16 e uma filha com 13, e a pensar, eu nunca os ensinei como é que devem gerar uma password. Quais são as regras para gerar uma password? Nunca fiz isso. Eu nunca os ensinei. Quer dizer, nós ensinamos os nossos filhos no mundo físico a atravessar a rua, a olhar para um lado e para o outro, a não abrir a porta a estranhos, a andar de bicicleta. No mundo digital, nós não ensinamos um conjunto de regras básicas. Porquê? Porque a geração dos nossos pais nunca a teve e nunca nos transmitiu, não é? Portanto, eu acho que a cadeira de cidadania é fundamental para este tipo de conceitos, o phishing, e trazer isso a uma linguagem que eles possam entender, e eu acho que eles entendem. E eu acrescentava educação para os mídias também, sobretudo educação para as redes sociais. Isso. Esta capacidade de nós lidarmos com pessoas que têm as opiniões diferentes de nós e não temos necessariamente que os insultar, e sobretudo a coisa mais importante, que é a procura da verdade. Isso. Nós temos pensamentos sustentados com fontes que sejam o mais fidedignas possíveis, porque a verdade também não é absoluta, mas é uma demanda, e é totalmente diferente da atitude de quem procura de quem não procura. Exatamente. Esse interesse, não é? Transmitir esse interesse, que devem procurar outras fontes alternativas e não ver aquilo, bem, o documentário do Netflix está mais do que na moda, não é? E não ver só aquilo que as redes sociais nos alimentam através de um algoritmo que nos tenta viciar a isso, não é? Claro. Luís, voltando um bocadinho atrás à nossa conversa, falámos aqui um bocadinho de finanças e saúde, que é um tema muito importante para toda a gente. Saúde, e se tiver o cartão cidadão não tem o nosso histórico de saúde, que pode ser importante, por exemplo, no caso de um acidente e que nós estamos inconscientes e o médico que está lá perto tem acesso às nossas informações vitais? Já temos uma coisa muito parecida. Vocês tiveram cá o Henrique Mimoso, eu vi isso no programa, e portanto não sei se ele vos falou nisso.
Portugal tem, e agora eu já posso falar sobre isto, porque já está seguro aquilo que fizemos. Rui, deixe-me dar, e já que falamos de modernização administrativa, deixe-me dar-lhe 2 exemplos que eu acompanhei de projetos que são estruturantes para o país, mesmo importantíssimos, e depois nós temos isto em Portugal. Temos a capacidade de pegar numa boa ideia e transformá-lo numa péssima implementação. Então vamos ver. Plataforma de dados de saúde. Nós temos um projeto em Portugal em que, se o Rui estiver doente no Porto ou em Chaves, o médico tem a capacidade, através do digital, de ver o registro clínico do Rui em qualquer hospital em que o Rui tenha registros clínicos. Certo. Isto é estruturante para o país, quer dizer, eu quando estou de férias em qualquer sítio, isto para mim é uma mais-valia clara. Mas isso não funciona. Agora funciona, mas quando fizemos o deploy deste projeto, as questões de segurança informática não estavam consideradas, e nós conseguimos ver os dados de saúde de todos os portugueses. Eu posso dizer isto hoje porque está corrigido. Agora repara, Rui, se isto fosse sabido quando o projeto nasceu, o projeto morria e nunca mais voltava a nascer, porque as pessoas deixavam de confiar no projeto. Claro. Não é? Portanto, e por isso é que eu estou a dizer ao Rui que nós somos especialistas em pegar em excelentes ideias, coisas estratégicas, estruturantes para o país, e depois, como há uma pressão política muito grande para que aquilo aconteça, nós atalhamos caminhos e vamos pagar essa fatura mais à frente. O segundo exemplo é um exemplo muito divertido e que me diverte um bocado, que é a prescrição eletrónica. As prescrições eletrónicas ou as receitas eletrónicas apareceram para combater a fraude. Porquê? Porque no papel havia médicos que já estavam mortos e que continuavam a prescrever, e havia cidadãos portugueses que já estavam mortos e continuavam a enviar receitas. Era isso que estava. Portanto, era estruturante e era importantíssimo desmaterializar isto, informatizar, para combater a fraude. Foi na altura dos cortes da Troika, e eu vivia furioso, porque, quer dizer, antes de me cortarem o meu salário de funcionário público, acabem com a fraude. Não é? Portanto, isto era estruturante. Agora, o que é que se passou? Nós implementamos isto de uma forma em que eu conseguia roubar a identidade digital da pediatra dos meus filhos e prescrever em nome dela sem ela saber que isso estava a acontecer. Mais uma vez, se isto se soubesse na altura, o projeto morria e nunca mais via a luz do dia. Portanto, nós temos que ter esse cuidado em Portugal, e não temos muito esse cuidado, as coisas têm vindo a melhorar, de sempre que temos um projeto que é estruturante, pensar as coisas bem, desenhá-las, ter estratégia e pôr isto no... Mas, Luís, há aí uma questão que me parece essencial, que, por exemplo, esse exemplo da saúde serve para exemplificar isto que eu dizia, porque é o caso que se chama win-win, porque, por um lado, a motivação era o combate à fraude e, obviamente, a poupança que decorria por trás disso, mas também facilitou a vida dos cidadãos no fim, depois de implementar. É uma coisa, e das farmácias, ou seja, todas as peças, acho que não há ninguém que tenha perdido, não é? Só os fraudulentos, pelo menos esses aí perderam, mas ainda bem, pronto. Agora, o que a mim me parece é que isso, mesmo esse exemplo, a minha experiência é mais do lado das empresas. E, por exemplo, aquele exercício das chamadas jornadas dos clientes, em que se desenha os processos de A a Z, depois se vai ver o que é que está a mais, o que é que não serve, como é que aquilo pode ser mais orientado para o cliente. Esse tipo de exercício, não sei se o Estado faz muito isso, não é? Porque mesmo a digitalização que tem, os processos são muitas vezes muito mais complexos do que aquilo que deviam e podiam ser... há passos que são profundamente desnecessários, não é? Portanto, essa mentalidade também é fundamental apostar, não é? João tem toda a razão, e por isso é que eu lhe dizia que eram projetos que eram estruturantes para o país. Então, a prescrição eletrónica, do ponto de vista de simplificação e de comodidade para o cidadão, é uma coisa impressionante. Eu poder ir ao médico e receber no meu telemóvel uma SMS em que eu vou à farmácia e envio a receita, é brutal, é uma coisa, quer dizer, isso sim é pôr a tecnologia a funcionar em nosso favor. Exatamente. Ao limite. Agora concordo consigo com tudo o que disse sobre o planeamento. Deixa-me dar qual é a minha interpretação. A minha interpretação é que nós no Estado vivemos sob ciclos políticos de 4 anos e vivemos com uma pressão muito grande de que as coisas aconteçam no ciclo político em que a ideia foi tida. E, portanto, e se para isso acontecer precisarmos de atalhar caminho, nós vamos atalhar caminho. A minha interpretação e daquilo que eu conheço da administração pública na componente de informática, nós temos técnicos qualificados em algumas áreas e, portanto, eu confiaria que eles faziam um bom trabalho e que fariam um bom trabalho, mas esta pressão dos ciclos políticos são terríveis para a implementação destes projetos,
que são heterogéneos, que são complicados e que, através da desmaterialização, devíamos tentar simplificar, e estou de acordo consigo. Outra questão, Luís, e como é que a tecnologia podia ajudar a democracia? Ou seja, nós decidimos, com base no político, se ele é simpático ou se é simpático, a grande maior parte das pessoas decide emocionalmente. É o que é, mas nós devíamos ter muito mais informação sobre aquilo que acontece. Porque é que a tecnologia nos ajuda a decidir melhor? Rui, um projeto em que a Universidade de Porto até ganhou alguns prémios e eu não estive envolvido, portanto, muito mais confortável para falar sobre isso. Um projeto de uma app, numa app nós temos todos os projetos legislativos que foram passados na Assembleia da República e podemos, de alguma forma, de uma forma muito fácil e intuitiva, auditar e participar. A tecnologia está ao nosso dispor, não é? Nós devíamos tirar partido da tecnologia. Eu estou completamente convencido, eu vou dizer uma coisa mais genérica do que a pergunta que me fez. Eu acho que no mundo digital, as pessoas argumentam que o mundo digital põe em causa um conjunto de direitos, liberdades e garantias que nós temos no mundo físico. Pode acontecer, não lhe vou dizer que não. Sim, claro. Mas acredito seguramente, enquanto alguém que trabalha todos os dias em tecnologia, que se soubermos usar a tecnologia, nós vamos conseguir reforçar, e já não é perder, é reforçar, um conjunto de direitos, liberdades e garantias neste mundo digital. Assim nós saibamos usar a tecnologia e lançar os desafios corretos à comunidade científica, às empresas, no sentido de fazer desenvolver esta nova tecnologia. Porquê? Porque, Rui, repara, eu há 20 anos atrás guardava os meus dados numa disquete de 5 1/4. Hoje em dia guardo os meus dados na nuvem. A evolução da tecnologia foi muito, muito rápida. Não é? E o drive desta evolução foi um drive muito vindo das empresas e das grandes tecnológicas, não é? Eu acho que está realmente na altura, e a comunidade europeia começa a fazer isso, os projetos de ID que financia têm que ter esta componente de reforço de um conjunto de direitos, liberdades e garantias. Ou seja, começa a dar dinheiro aos investigadores para trabalhar nesta área. Portanto, começa a haver aqui um reforço e um incentivo para que isto aconteça. Agora, voltando à sua pergunta, eu pedi-lhe tentar aqui arranjar mais um conjunto de exemplos e, se calhar, se pensar 2 minutos consigo dar, em que a tecnologia ajuda e reforça a democracia. Vamos ver e não precisamos de ir muito para o digital. Eu tenho a noção que a televisão, durante muito tempo, até haver esta competição muito grande, durante muito tempo foi realmente informativa e foi útil e ajudou a democracia em Portugal. No pós-25 de Abril, os meios de comunicação social foram importantes nesse sentido, não é? Porque tínhamos fontes que validavam a informação, havia aqui alguma ética nesse meio, não é? E portanto, foi importante. E a televisão não deixa de ser uma tecnologia, não é o digital, não é a transformação digital, mas não deixa de o fazer, não é? Sim, sim. Tal como a televisão o fez, eu acho que a internet também pode fazer muito por nós. Agora, o incentivo nunca teve desse lado, Rui. O incentivo sempre teve do outro lado, de termos algoritmos de inteligência artificial que nos tentam fidelizar a um conjunto de coisas, não é? E de uma forma cega. Por exemplo, uma coisa, referiu a questão da legislação disponível numa app, uma coisa que seria agora uma oportunidade que é reivindicada por N setores, é, por exemplo, este plano de resiliência e de recuperação da economia, ter uma app em que se acompanha a execução dos projetos, por exemplo, quer dizer, com indicadores, com datas, com compromissos, com dinheiro, com, pronto, uma coisa simples, mas ao mesmo tempo poderosa, não é? E portanto, seria uma mais-valia para a democracia também, porque ao fim e ao cabo dava um nível de transparência que cruzava tudo, a oposição, o governo, a Comissão Europeia, os dinheiros públicos, os dinheiros privados, os dinheiros da Europa, tudo isso, não é? João, falou na palavra que eu mais gosto, transparência. Não é? E esse tipo de soluções nos vinha permitir uma transparência. E vinha permitir outra coisa, dê-me mais 1 minuto só para lhe dizer isto. Quando foi aquele projeto da prescrição eletrónica que eu lhe falei, eu defendi durante muito tempo que o melhor auditor do sistema era o cidadão. Se numa plataforma online eu pudesse ver as últimas 10 prescrições que foram feitas em meu nome, se alguma delas não fosse para mim mesmo, eu podia denunciar aquilo como fraude.
não é? Aqui é exatamente a mesma coisa, João. O que o João está a sugerir, eu adorei a ideia, porque é transparência associado a este crowdsourcing de nós todos podermos, de alguma forma, auditar o sistema. Exatamente. Há aqui umas questões, Rui, estamos aqui com algumas questões, talvez seja bom colocarmos aqui 2 ou 3 para depois fazermos uma série mais daqui a bocadinho. Temos aqui algumas questões / comentários. O Mário David fala aqui de no Estado apostar muito em sistemas operativos abertos, open source, e depois os departamentos das universidades e dos alunos, isso tudo estar tudo, digamos, alinhado com essa abordagem do open source. Depois temos aqui o Luís Silva, que leva isso mais longe ainda e diz que sim senhora, mas acha que o open source não deve ser só o software, isso tudo deve ser até o trabalho que é feito nas universidades, a nível do Estado, com investimento público, tudo isso deve ser open source, ou seja, o conhecimento também ser open source. Portanto, isto são dois, não sei se quer comentar estas duas. Quero e gostava mesmo de comentar isso, João. E no departamento a que eu pertenço, Ciências da Computação, nós temos 12 laboratórios, 11 são com open source. Portanto, eu posso lhe falar disso, nós formamos muitos alunos em open source, mas também temos que ser honestos aqui numa coisa. 2 coisas. As pessoas argumentam que o ser open source é mais seguro porque é auditável por toda a comunidade de interessados na área. Há alguns exemplos que nos mostram que, exatamente porque toda a gente confiar que o outro vai validar, nunca ninguém validou. Houve alguns problemas de segurança no SSL e não sei o quê, do open source. Porquê? Porque toda a gente achava que aquilo já tinha sido auditado por muitas pessoas, quando na prática só foi auditado por quem desenvolveu aquilo. Certo. Portanto, não dou como garantido e não tenho provas científicas de que o open source seja mais seguro do que os ambientes fechados. Os ambientes fechados, neste aspecto, têm um drive do próprio lucro. Se aquilo não for seguro, a imagem passa mal e a empresa vai perder dinheiro. Claro. Por outro lado, eu acho que o Estado gasta imenso dinheiro em software que podia ser open source. Agora, também é importante outra coisa, para além da segurança do open source, que é a manutenção e o suporte. Certo. Ou seja, nós temos que ter gente garantias, que consiga manter aquilo e ter todas as correções que aparecem, porque o open source tem muitas correções, manter isso. Porque o pior que nos podia acontecer éramos fazermos uma aposta muito grande no open source, que sim, do ponto de vista económico, é uma boa solução, e depois não fazermos todas as correções que devíamos fazer de segurança ao longo do tempo, porque as vulnerabilidades vão aparecendo, e termos a administração pública toda vulnerável. Pois. Isso seria muito, muito mal. Claro. Portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso manter e eu costumo dizer que nós não devemos ser fundamentalistas em nada na vida. Nesta questão do open source versus sistemas fechados também não sou fundamentalista. Acho que há alguns sistemas onde o fechado vale a pena, há outros em que o open source também vale a pena. Luís, voltando aqui um bocadinho à democracia e à sua especialidade em cibersegurança, 2 perguntas. É possível garantir um voto eletrónico 100% seguro? Ponto número 1. Ponto número 2, como é que avalia as eleições, a participação digital das últimas eleições americanas que agora se vão repetir em novembro? Ora bem, é por isso é que eu fiz a cara que fiz com a votação eletrónica, Rui. Do ponto de vista de criptografia e segurança, é seguro. Agora, há 2 características que o sistema de votação físico tem, que nós no digital não podemos garantir. Uma característica é que o voto não pode ser coercivo, ou seja, não podemos ter ninguém a ameaçar o votante para votar naquilo. Certo. Na cabine de voto física, eu vou lá e posso votar em quem quiser, porque alguém que me esteja a ameaçar nunca vai descobrir em que eu votei. Certo. No voto remoto, nós não podemos garantir isto. Temos essa dificuldade. E depois há outra coisa a que eu costumo chamar a cabine de voto. A cabine de voto eletrónica, tipicamente, pode ser ou uma app, ou o meu browser, ou seja o que for. Tem que ser muitíssimo bem auditado. Porquê? Porque há o risco de eu clicar no A, por muito que a criptografia toda depois funcione, o próprio interface, ou seja, a própria cabine de voto, pôr o voto no B e isto acontecer. Portanto, não lhe estou a dizer que não, estou-lhe a dizer que, do ponto de vista de criptografia, funciona, está provado que funciona. Há um conjunto de situações em que temos que ter cuidado e temos que discutir se os benefícios
Certo. Ou os riscos compensam os benefícios, não é? E há um ponto intermédio nisso, ou seja, que não é totalmente digital, mas é a tal interoperabilidade que há pouco o Luís referiu, que é porque é que, mesmo que a votação seja em papel e numa urna, porque é que eu não hei de poder votar no Algarve se estiver lá, e apesar de ser recenseado em Viana do Castelo, quer dizer... Isso é que me parece que era uma coisa básica, não é? Ou seja, como não mudava muito, não criava essas questões de segurança num patamar, só tenho que conseguir validar as identidades das pessoas e que já votou, não é? Basicamente é isso. João, do ponto de vista digital, isso é básico. Pois. Fazer isso do ponto de vista digital, com o cartão de cidadão, meter o cartão de cidadão, é básico. Pois. E dar baixa daquele eleitor, seja onde estiver, não é? Estou completamente de acordo consigo. E se calhar isso aumentava a taxa de votantes, não é? Porque as pessoas têm muita mobilidade e acabam por... Claro. Isso já seria muito importante, só por isso já valeria a pena. Luís, voltando aqui ao Estado, que é o tema da nossa conversa, voltando ao meio caminho, aquela que você disse ao princípio, que é estamos a meio caminho. Então, qual é que é o outro meio caminho que falta? A ideia que se tem é que nós agora estamos a trabalhar a informação. Okay? Portanto, eu presumo que o outro meio caminho seja fase 2, trabalhar os processos, e fase 3, se calhar trabalhar os serviços completos. Ou seja, agora vai haver dinheiro. São o tal plano que tu disseste, Rui, há pouco, o tal de recuperação e resiliência, ouvi que para esta parte administrativa são 1.800 milhões de euros. Ou seja, para concluir, Luís, é rápido, no fundo o que estamos a fazer é politicamente evitar o calvário dos cidadãos que têm que se ajoelhar perante o Estado. Mas isso é apenas uma pequena parte, que é não sofrer. Mas nós podemos crescer muito mais, não é? Muito. E fazer com que... Porque é que temos que nos relacionar com o Estado? Justo. Rui, isso ia no alinhamento que eu tinha aqui, tinha preparado algum alinhamento, portanto vamos falar exatamente sobre isso. E vou pegar na sua fase 2, e nós não combinamos as fases, mas o Rui falou numa fase 2 processos. Eu diria que para essa fase 2 era importante termos acesso aos dados, quer dizer, não sou eu, Luís Antunes cidadão, nem eu, Luís Antunes investigador. O Estado, se soubesse tirar partido dos dados todos que tem à sua guarda, nós podíamos usar esses dados, e a Comissão Europeia aprovou em fevereiro uma estratégia de dados europeia, e era urgente Portugal aprovar também uma estratégia de dados em Portugal. Porquê? Porque os dados, eu não estou a falar no sentido de monetizar, mas de valorizar os dados. Os dados podem-nos definir novos processos, com base nos dados nós podemos definir novos serviços. Ou seja, nós agora, a administração pública já tem, do ponto de vista digital, muitos dados sobre o cidadão e da interação do cidadão com a administração pública. Devíamos usar esses dados para, com base na evidência dos dados, melhorarmos os processos, melhorarmos os serviços e depois termos uma estratégia para implementarmos os sistemas de acordo com aquilo que os dados nos dizem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagino que eu vou ao Hospital São João e vou sempre do sistema de informação, vou à recepção, faço a recepção, registro-me, depois vou sempre a outro sítio qualquer, e há muito este fluxo. Então devíamos otimizar o sistema de informação para aquilo que é o fluxo comum de um utilizador do Hospital São João, não é? E como é que nós conseguimos saber isso? Pelos dados, não é? E os dados dão muito disso. Portanto, eu acho que agora há aqui um conjunto de problemas, e podemos nos divertir aqui um bocadinho a falar sobre estes problemas dos dados. Vamos pegar no problema, e eu tenho olhado para isso, portanto vou-me divertir um bocadinho. Os dados do Covid que a DGS deu aos investigadores. Eu fui um dos investigadores que tive acesso a esses dados. A qualidade de dados que a administração pública tem é muito baixa. Nós temos que olhar de forma muito séria para a qualidade de dados. O dataset que a DGS deu aos investigadores para análise estatística e para tentar ajudar no combate ao Covid tinha homens grávidos. Tinha uma criança grávida. Portanto, como é que um investigador pode ter confiança neste tipo de dados? Não é? Isso é o que salta à vista. Os outros erros não saltarão, mas estarão errados na mesma. Mas, João, nós podemos tirar um conjunto de conclusões que estão completamente desalinhadas com a realidade, não é? Claro. E repara, Rui, é muito difícil garantir... Mas isso nota-se, Luís, desculpe só interromper, nota-se que o sistema de recolha de dados sobre a Covid, por exemplo, a quarta-feira, hoje, os números, normalmente a quarta-feira é quando os números são maiores, a terça-feira já é um bocadinho maior, a segunda-feira e o domingo são os menores porque a causa do fim de semana. Portanto, quer dizer, e é assim, não é assim só
em abril e em março, ainda hoje, que estamos a entrar em outubro, já entramos estamos quase em outubro, não é? Portanto, estou de acordo, muito de acordo. João, mas deixa-me pegar no exemplo que estava a dar do homem grávido. Eu percebo que o médico tenha muito que fazer e que se engane, não estou a dizer isso. Agora, o sistema de informação devia estar preparado para quando o médico faz isso dizer aqui um alerta, tem aqui um erro, não é? Claro. Ou seja, nós devíamos ter os sistemas de informação ajustados para a qualidade de dados. Claro. Não o vejo a acontecer. Portanto, este é um problema e este é um problema prévio à estratégia de dados. Ou seja, se vamos querer usar os dados para definição de novos produtos e novos serviços, o ponto de partida tem que ser garantir a qualidade dos dados. Claro. Porque senão vamos definir produtos e serviços completamente ao lado, não é? Mas isso também passa para transparência e ser o próprio cidadão capaz de validar os seus próprios dados. Nem mais. Básico, não é? Nem mais. Depois, análise de dados e inteligência artificial. Aqui, do ponto de vista de inteligência artificial na administração pública, eu acho que tem que ser transparente. Ou seja, nós temos que conhecer os algoritmos. Não podemos, nós, cidadãos, estar reféns a decisões automatizadas com base em inteligência artificial sem conhecermos o que é que se está a passar. Não é? Portanto, acho que aqui o Estado devia promover a transparência e depois privacidade e ética. Já existe regulação e um framework legal para isto. E, mais uma vez, e eu trabalho também em proteção de dados, eu acho que é possível reforçarmos estes direitos e explorar na mesma todo o valor que os dados têm. Não pode ser um jogo de soma zero, tem de ser um jogo em que os dois consigam subir, e tenho certeza disso. Já agora deixa-me só fazer aqui uma questão. Tem aqui o Luís Diniz que faz a pergunta, no caso da saúde, porquê é que os dados médicos não são meus? Eu a ideia que tenho é que a legislação europeia é precisamente diferente em relação até à americana, e já para não falar na chinesa, isso tudo, é porque nós somos os donos dos dados, não é? Justo, João. A resposta é essa. Saúde e não só. Os dados de saúde são nossos, estão à guarda do hospital, mas são nossos. Certo. Os dados de saúde são nossos. É exatamente isso. Legalmente, os dados de saúde são nossos à guarda do hospital. Okay. Agora, se eu entendo a pergunta dele, se calhar o primeiro objetivo que não transpareceu da pergunta é porque é que não estão num chip eletrónico no meu cartão ou qualquer coisa do género. Aí não tenho uma resposta absoluta. Posso encontrar alguns racionais prós e contras. Um contra podia ser, se eu perdesse o cartão, seria muito mau, não é? Portanto, devíamos ter um backup. Não sei, aí há esse equilíbrio. Mas, Luís, estamos cheios aqui de falinhas mansas, mas depois estamos a lidar com realidades em que os gigantes da internet têm toda a informação e mais alguma sobre nós. Portanto, quer dizer, parece que andamos a brincar às bonecas, não é? Isso, aí tem razão, Rui. Aí tem toda a razão. E aí, este tipo de programas que vocês estão a fazer à data de hoje são importantíssimos, que é para aumentar a consciência das pessoas do que é que se está a passar, não é? Que é para ver se coletivamente conseguimos mudar alguma coisa do ponto de vista de políticas públicas, não é? Imagina esta situação, vamos falar, não quero falar de nomes, mas imagina que um provedor de um serviço qualquer tem como política fazer introspeção àquilo que lá está, ou seja, poder ver o conteúdo do que lá está. O Estado, como política pública, devia dizer não, neste tipo de situações nós não pomos dados da administração pública, não é? Claro. E isso coletivamente, só quando nós todos coletivamente estivermos conscientes disto é que vamos poder de alguma forma pressionar, não é? Os nossos políticos e os nossos governantes para que isto não possa acontecer. Mas estou de acordo consigo, Rui, e é terrível, porque eu trabalho em proteção de dados e as pessoas dizem-me, mas nós pomos tudo no Facebook. Não deviam pôr, não é? Porque depois tem alguns impactos nefastos e alguns impactos negativos, não é? Mas, e paradoxalmente há pessoas que estão no Facebook a queixarem-se e a dizerem que não vão instalar o Stay Away Covid porque têm medo que o Estado as controle, mas não têm medo que a Facebook ou o Google ou quem quer que seja utilize os dados para o que quer que seja. Não é? Esse exemplo, o Stay Away Covid, o protocolo foi desenhado para garantir a privacidade das pessoas. Pois, exatamente. Foi daqueles em que, por desenho, tenho a certeza absoluta que se o desenho tiver implementado, que acho que sim, porque o código é auditável, está público, o Estado não vê nada do que nós fazemos. Aí podem estar descansados que o Estado não vê nada do que nós fazemos. Exceto quando nós declaramos a infecção e estamos infectados, mas isso já fazíamos normalmente no mundo físico, íamos à DGS, não, ao Centro de Saúde, claro. Fazíamos o teste e ele registava num sistema de informação que nós estávamos infectados. Portanto.
nada mais do que aquilo que já tínhamos. A questão do Open Data também é importante falarmos um bocado. Porquê? Porque o Estado pode pegar em dados que estão à sua guarda, pode de alguma forma aplicar um conjunto de transformações para garantir a privacidade e pode pô-lo disponível ao mercado para o mercado ou empresas inovadoras poderem definir novos produtos e novos serviços. Ou seja, esta também é uma das áreas em que, com base nos nossos dados, nós podemos promover outras iniciativas que nos podem ser úteis, não é? O que é que eu tinha mais aqui? Tinha uma área interessante que era conectividade e infraestruturas. Portugal, do ponto de vista de conectividade e infraestruturas, vai muito à frente da Comissão Europeia. Temos uma maior cobertura do que a média europeia, o que é bom. Há uma grande discussão que me têm perguntado, que é a questão do 5G. O 5G e a discussão da Huawei ou não Huawei. Bem, eu vou-lhes dizer, e acho que é importante partilhar aqui também a minha reflexão sobre isso. Sim. Portanto, está a responder ao embaixador americano, não é? Isso. Então, mas vou responder ao embaixador americano. O Snowden veio-nos dizer que os Estados Unidos escutavam a Angela Merkel, escutavam a Dilma Rousseff. Portanto, há ali uma prática de escutar os aliados, montar escutas nos aliados, não é? E, portanto, eu tratava os dois de forma agnóstica. Eu não confio em nenhum dos dois, não é? Claro. Portanto, para mim, entre a Huawei ou a Cisco, o que é que nós devíamos fazer? Devíamos auditar o que estamos a pôr no data center português, devíamos auditá-lo e perceber se aquilo faz simplesmente o que devia fazer. Agora, se é chinês ou americano, o comportamento é igual. E Luísa, a conversa é falaciosa a vários termos, porque com o 4G a arquitetura também já é baseada em IP, portanto isso já está a estar a ser feito, já está hoje, não é? Portanto, isso. O 5G... Não é saber quem é que vai fazer. Não é? Exato, quem é que faz. Mas isto devia servir para nós como um alerta de que se eles andam os dois a discutir quem é que vai fazer... Claro. Nós devíamos auditar o que estamos a pôr cá dentro, mesmo de forma séria, e tentar perceber se aquilo faz o que diz fazer. Imagina este cenário. Com a pandemia, os nossos governantes usaram de certeza muito videoconferência para decisões que devem ser sensíveis do ponto de vista de Estado. Claro. Eles têm a certeza, alguma vez auditou, que o feed de imagem-voz vai só de um ponto ao outro ou há algum desvio para ir para algum país? Sim. Isso está auditado. Claro. Não é? Luís, leva outra questão que, nesta discussão, que é porque é que a Europa tem tão pouca força no mundo digital? Tirando o Spotify, que é assim uma marca mais, enfim, de top 10, tudo o resto é americano ou chinês. Rui, vai parecer que combinou comigo a pergunta, mas não combinou. Então, vamos ver. E eu não sei, vocês já tiveram cá o Almirante Gamero Marques, não sei se ele deu este exemplo. Ele deu-vos o exemplo dos browsers, dos navegadores da internet. Não. Se virem os navegadores da internet, todos pertencem a empresas americanas. Certo? Certo. E nós, europeus, estamos todos a usar aquilo e a darmos a nossa telemetria toda online a este. Agora, Rui e João, onde é que foi inventado o primeiro navegador da internet? Foi no CERN. Foi no CERN, claro. O que é que aconteceu? Para lhe responder foi, nós na Europa não temos tradição nenhuma de pegar na nossa inovação e transformar aquilo e fazer transferência de tecnologia e valorizar e monetizar aquilo. E temos que resolver esse problema. E deixe-me dar-lhe alguns exemplos críticos e que são pertinentes à data 2. Empresas como, ora bem, vamos ver, Farfetch, criada em Portugal, neste momento tem a sede em Londres. Okay? E empresa como Veniam, uma empresa aqui criada, um dos unicórnios criada no Porto, tem a sede neste momento nos Estados Unidos. Podia-lhe arranjar mais meia dúzia deles, aqui há tempos fiz esse estudo, empresas portuguesas criadas em Portugal. Sim. E porquê é que estão as sedes noutros países à data 2? Porque quando precisaram de dinheiro para escalar e para ter uma cobertura global, claro, a Europa não tinha tradição nenhuma de investimento de investimento de risco, claro, e precisaram vir para os Estados Unidos. Certo. Claro. Sim, temos a Talkdesk, a OutSystems, tiveram exatamente a mesma coisa. Mas de qualquer maneira há aí uma dimensão que eu também acho que é importante nessa análise da Europa, que é um bocadinho, por exemplo, um setor em que a Europa lidera há muitos anos, que é o setor automóvel.
Lidera no sentido de quantidade. Bom, a Toyota já foi a maior marca do mundo, não é? Mas a quantidade de marcas que lideram e principalmente a inovação, tecnologia, qualidade, a Europa tem estado à frente. Mas, por exemplo, mesmo nessas áreas, a transformação digital estão a ficar para trás, essas marcas, não é? Ou seja, mesmo nos setores onde a Europa já tem uma força natural, não está a conseguir acompanhar. E essa é que me deixa... Porque uma coisa é criar coisas novas, criar coisas que requerem um financiamento, que são precisas de startups, isso. Outra coisa é mesmo as empresas tradicionais não estarem a conseguir fazer o salto e noutros países haver outras que, apesar de tudo, de serem tradicionais, conseguem, não é? Sim. Se eu puder pegar no seu exemplo e voltar à tecnologia, do ponto de vista da hardware, ferro, a única área em que a Europa ainda lidera é nos cartões inteligentes, nos smart cards. De resto, perdemos tudo, ou para a China ou para os Estados Unidos. Portanto, nós, do ponto de vista de soberania no digital, já não o conseguimos fazer porque o base, o ferro, está a ser produzido noutras geografias. Para lhe dar a resposta ao João, esta é a minha interpretação, eu não sei se é mais correta ou não. Eu acho que a mão de obra mais barata na Ásia fez com que, e foi um tiro no pé que as empresas europeias fizeram, fez com que as empresas europeias deslocassem grande parte da produção para essas geografias. Nessas geografias aprenderam rapidamente com isto, tiveram um acesso muito fácil a este know-how e depois tiveram uma capacidade muito grande de inovação que nós na Europa não tivemos essa capacidade de inovação. É óbvio que temos o exemplo da Tesla nos Estados Unidos, mas aí tivemos um visionário, não é? Aí tivemos alguém que desafiou a própria indústria automóvel nos Estados Unidos, que também é muito forte. Portanto, mas a Europa... Ele desafia-nos todos os dias. Mas a Europa perdeu muito da capacidade produtiva por causa da qualidade de vida que temos, não é? E do custo da mão de obra e aí acho que foi um erro tremendo, estratégico da Comissão Europeia, ao permitir que estes grandes grupos económicos deslocalizassem as suas fábricas para estas geografias. E porquê? Porque até por um problema de logística. Nós vimos agora com a pandemia, quebrando as cadeias de logística da Ásia, claro. A Europa estava completamente refém, que não tinha matéria-prima, não conseguia produzir, não é? Certo. Luís, estamos a aproximar mesmo do fim da nossa sessão. Eu queria colocar aqui um conjunto de perguntas para respostas rápidas, por favor, para respeitarmos o nosso tempo. Primeira pergunta: será possível um dia, em vez de sermos nós a preencher o IRS, toda a gente, o Estado é que faz tudo por nós e acabam as entregas de IRS, nós apenas validamos um canto qualquer? Eu diria que esse dia está próximo. Eu diria que esse dia, não sei, estimativa, se quiser uma estimativa, 5 anos. Okay. Em 5 anos estaremos nesse ponto. Portanto, nessa altura acabam as faturas, em papel, pelo menos. Sim, as faturas em papel eu acho que acabam antes. Okay. Essa capacidade de desmaterialização total e interoperabilidade na administração pública, para a minha declaração de IRS ser só o validar que eu concordo que é aquilo, eu diria 5 anos teremos aí. É possível um dia o dinheiro em papel e moedas acabar? Eu já pouco dinheiro em papel tenho, não é? Eu diria que sim também. Eu uso muito pouco dinheiro em papel e a comodidade do digital hoje em dia com contactless e essas coisas vai calmamente substituir o papel. Muito bem. O Big Brother, não lhe pergunto se o Big Brother vai acontecer, ele é uma realidade crescente. A questão é bom ou é mau? A data de hoje é muito mau. Com o que se está a passar hoje é mau. Tenho esperança que consigamos mudar isto e tecnologicamente conseguimos fazer. Portanto, sim, diria que sim. Resolvemos o problema. Ok. E agora, 2 perguntas mais pessoais. Qual foi o livro que mais o influenciou? Garcia Marques, 100 anos de solidão. E qual foi o melhor conselho que já lhe deram? Esse foi um bocado auto-aprendido a gerir recursos humanos, que é das poucas coisas que eu ainda acho que faço bem, que é elogiar sempre os outros em público e sempre que tivermos algum reparo, fazê-lo em privado. Muito bem. Luís, foi um grande prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. É pena que que já tenha acabado, mas talvez podemos repetir isto noutra ocasião. Muito obrigado a todos. Esta sessão do Cogito terminou. Terminámos também com este mês o ciclo de como é que a tecnologia pode mudar os sistemas públicos.
No mês de outubro vamos trabalhar mais a parte mais emocional, cultural, com o Pedro Cunha, que na próxima semana, que é o diretor das Academias Gulbenkian, vai falar quais são as competências do futuro. Depois temos o Vítor Valenciano a falar sobre arte, vamos falar sobre museus. Só para lembrar que ainda para a semana, ou amanhã, perdão, vamos ter o Ruizinho a falar sobre quais são os 7 segredos do universo. Estamos em pulgas para saber quais são. É às 9h30 online. A sessão ao vivo já está esgotada. E para a semana teremos a nossa newsletter desta vez à terça-feira, porque segunda-feira é feriado. Muito obrigado a todos. Façam o favor de serem felizes. Boa noite.